Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para aqueles que irão assistir esse vídeo à noite, é óbvio. Aqueles que irão assistir esse vídeo pela manhã, bom dia. Aqueles que irão assistir esse vídeo à tarde, boa tarde. Deus abençoe a todos, é um prazer poder deixar uma mensagem da parte de Deus curta, dentro de poucos minutos, mas uma mensagem de Deus para nossa reflexão, para nosso elevo espiritual, para que possamos, através da palavra de Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Eu não sou de fazer muitos vídeos, mas todas as vezes que eu faço motivado e inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero, nesse momento, nesse instante, compartilhar com vocês que irão assistir esse vídeo, dentro do tempo determinado por Deus. Eu quero compartilhar em Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha o que diz o texto. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. O tema desta palavra nesta noite é: e caindo em si. Você sabe que às vezes nós precisamos cair em si. Às vezes nós precisamos voltar atrás um pouco, parar, pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Precisamos cair em si, precisamos meditar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós sabemos que o homem, ele foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para que através da vida dele o Criador fosse glorificado. Mas na verdade, nós como seres humanos, falíveis como somos sempre, às vezes nós tomamos algumas decisões que nos afastam de Deus. Tomamos algumas decisões que através delas nós sofremos as consequências dessas decisões. E o contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler fala de um jovem. É uma parábola que Jesus contou. Na verdade, Jesus conta 3 parábolas para dar resposta para os doutores da lei. Ele conta a primeira parábola, dentro desse contexto do capítulo 15, ele conta a parábola da ovelha perdida, do pastor que vai em busca de uma ovelha que se perdeu, tendo 100 ovelhas, perde uma, deixa 99 guardada, protegida em aprisco e vai em busca de uma que está perdida. A segunda parábola, Jesus conta e fala da parábola da dracma perdida, da dracma que se perdeu. E a mulher perde aquela dracma, ela acende a candeia e ela começa a varrer a casa diligentemente. E depois que ela acha aquela dracma, ela chama suas amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. E a terceira parábola aqui é a parábola do filho pródigo. E é interessante entre essas 3 parábolas, que na primeira parábola a ovelha se perde, o pastor vai buscar. A segunda parábola, a dracma se perde, a mulher é interessada em resgatar a dracma perdida porque tinha muito valor para ela, ela vai atrás da dracma que se perdeu. E a terceira parábola, o filho se perde, o filho deixa a presença do pai, mas o pai não vai atrás do filho, é o filho que vem atrás do pai. O que eu quero dizer com isso, neste momento de reflexão bíblica, é que o filho caiu em si, porque ele tomou uma decisão. Olha, não são poucas pessoas que estão sofrendo consequências drásticas por tomarem decisões erradas, por tomarem decisões errôneas, e estão sofrendo, e é necessário cair em si. Eu sei que eu tenho sido boca de Deus para muitas pessoas. Provavelmente muitos que irão assistir esse vídeo talvez estarão precisando cair em si.
voltar atrás, parar e pensar na sua vida. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Este filho que nós chamamos o pródigo, na verdade ele não é pródigo porque volta, ele é pródigo porque gasta todos os seus haveres, é o significado da palavra pródigo. Este jovem, ele pediu ao pai parte da sua herança, foi embora para uma terra longínqua, decidiu viver longe do pai, e vivendo longe do pai de forma dissoluta, a Bíblia diz que ele vivia dissolutamente em uma terra longínqua, e ele gasta todos os seus haveres, todo o seu recurso que o pai tinha dado para ele, e quando ele vai perceber, o seu estado é caótico, é um estado terrível, é um estado que ele mesmo não consegue suportar. E a Bíblia diz que ele arrumou um emprego numa cidade que ele estava passando fome. E o emprego era cuidar dos porcos. E ele estava numa situação, num declínio tão profundo, que ele começa a desejar comer a ração, o alimento dos porcos. A lavagem dos porcos, podemos assim dizer. Então, quando ele começa a desejar comer aquela lavagem dos porcos, ele cai em si. E essa é a temática desse vídeo, é o cair em si, é o parar e pensar um pouco, o que eu estou fazendo da minha vida, esse lugar não é para mim, trabalhar cuidando de porcos não é o propósito de Deus para a minha vida, dentro do contexto aqui, né? Desejar comer a lavagem dos porcos não é o propósito do pai para mim. E ele cai em si, e ele diz, no versículo 17, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Aí ele não apenas cai em si, mas ele toma uma atitude, porque há dois fatores interessantes, é o cair em si e tomar uma atitude. Não adianta cair em si, raciocinar, ver que está errado, sem tomar uma atitude. Versículo 18, ele toma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele cai em si, ele percebe que o estado dele é tão caótico que ele vê os servos, os trabalhadores do pai, vivendo uma vida farta, abençoada, próspera, e ele mesmo, como filho, fora de uma posição que deveria estar, ele diz, olha, eu vou voltar para o pai, eu vou tomar uma decisão, e direi, pai, pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. Ele não quer nem ser recebido mais como filho. Por quê? Porque a atitude, a decisão que ele tomou era errônea. Então ele prefere voltar para o pai e ter o conforto de servo. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui neste vídeo é que o pai que eu estou falando aqui, ele é generoso, ele é bondoso, ele é misericordioso. O pai, ele é cheio de graça para conosco. Por mais que eu quero me comportar como servo sem ter a condição de direito algum, mas o pai me recebe como filho. Isso está registrado no versículo de número 24. Diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha que coisa linda! Antes do pai pronunciar este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, o versículo de número 22 diz assim, mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matamos, comamos e nos alegramos. Isso é muita bondade, é muita misericórdia. Queridos, às vezes eu olho para a bondade, para a misericórdia de Deus, mesmo não me achando digno de tal, embora Cristo me deu dignidade na cruz, mas eu olho e vejo a bondade, a misericórdia de Deus, o amor de Deus me constrange. Da onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, na minha família, como Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado de uma forma muito especial.
Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, do meu ministério, aleluia. Deus tem cuidado de forma peculiar, Deus tem tratado conosco nos mínimos detalhes, e eu olho para tudo isso, eu me sinto constrangido por tudo quanto Deus tem feito e realizado na minha vida. É o que eu quero transmitir através desse vídeo para você também. Talvez eu não sei de que maneira você está vivenciando, o que você está fazendo da sua vida, mas tenha certeza, se cair em si, voltar atrás, se arrepender, Deus estará com os braços abertos, como esse pai, pronto para receber o filho. E o filho não quer nem ser recebido como filho. Ele diz: pai, faz-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai não. O pai recebe na condição de filho. Sabe por quê? Porque o pai que eu estou falando aqui é o pai das luzes. Como diz o apóstolo Paulo, como diz Tiago, o pai das luzes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai nos receber como filho, porque Deus não vê como vê o homem, Deus não age como age o homem age com ira no coração, o homem age com mágoa, com tristeza, com rancor. Deus não é como o homem. Todos que caírem, todos que desprezaram a Deus, todos que se afastaram de Deus, se cair em si, Deus estará pronto para recebê-lo de volta. Por quê? Porque o evangelho é simples, o evangelho é basicamente o que eu estou ministrando aqui, é o cair em si, não tem nenhuma dificuldade no evangelho. O cristianismo é simplicidade, o evangelho é amor, o evangelho é paz, o evangelho é o conforto de Deus para as nossas vidas, embora nós não nos sentimos confortáveis pelas batalhas espirituais que nós passamos, mas o amor de Deus nos conforta, o cuidado de Deus nos coloca em lugar seguro. Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já fez, Deus já preparou, Deus já abençoou. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, talvez está vivenciando uma vida meia que complicada, meia que afastada de Deus, uma vida meio que distanciada do Senhor, às vezes até está no templo, mas não estar em comunhão, em contato com o seu Deus. É tempo de cair em si, é tempo de meditar e ver o que você está fazendo da sua vida, para que então, caindo em si, você pode se arrepender e tomar uma atitude e voltar para os braços do Pai. Porque quando cair em si e voltar para os braços do Pai, encontrará um pai bondoso, cheio de misericórdia, longânimo. De maneira alguma vai encontrar um pai irado, querendo te matar, te castigar, fazer com que você venha a ser humilhado. De maneira nenhuma. Se arrepender, cair em si, voltar, o Pai estará de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Eu fui inspirado por Deus nesta noite para ministrar esta palavra. Eu fui inspirado por Deus nesta noite para trazer uma mensagem bíblica da parte de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que esta palavra está te abençoando em nome de Jesus. Que você possa meditar, que você possa se fortalecer nesta palavra, que você possa se encher do amor de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, ele é tão bondoso, é tão misericordioso, que quando Davi pecou contra o Senhor, Deus, ele estava pronto para perdoar Davi. E quando Davi se arrependeu dos seus pecados, quando Davi se derramou, é só ler o Salmo 51, Davi ele se quebranta, Davi ele se derrama diante de Deus, e ele entende que a misericórdia de Deus tinha a capacidade de lhe perdoar. E ele diz: Deus, se tu quisesse holocausto e sacrifício, eu lhe daria. Todavia tu não te deleitas em holocausto e sacrifício, porque o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Davi entendia que ele servia um pai de amor, um pai bondoso, misericordioso e que estava pronto para dar vitória, para perdoar os seus pecados e para levantar e erguer Davi daquela situação que ele estava vivenciando. A Bíblia diz que Deus, ele faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é o vínculo da perfeição. Que você possa ser abençoado por esta palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, sentimental, ministerial, espiritual. Que você possa, a cada dia, viver as promessas de Deus. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Receba esta palavra na tábua do teu coração. Guarda, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.